Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, a Bola de Ouro tá chegando, dia 22 de setembro em Paris. Nós iremos conhecer o vencedor desse prêmio individual. Todo ano rola várias dúvidas, ainda mais porque o último foi bem polêmico, né? O Rodri vencendo, o Vinícius Júnior ficando sem essa premiação, o Real Madrid nem compareceu, enfim, muita coisa. Mas sempre rola. Quem que vota? Quais são os critérios, qual o período que é analisado, por isso eu dividi esse vídeo em duas partes. A primeira eu vou explicar isso e a segunda eu vou trazer os candidatos, os grandes favoritos a conquistar esse prêmio. E eu já tenho o meu e vou falar que é o Dembélé e por quê. Fica aqui que você vai entender. Primeiramente, desde 2022, a France Football mudou o período de análise. Antes era o ano civil, né, de janeiro a dezembro, agora é da temporada, de agosto a julho. Então não entra, por exemplo, a Supercopa da Europa, né, que o Paris Saint-Germain acabou de vencer em cima do Tottenham. Dos 30 jogadores que foram nomeados, 9 são do Paris Saint-Germain, muito por conta da temporada histórica e o título inédito da Liga dos Campeões. Tá, como que funciona? 14 jornalistas do L'Équipe, que é o mesmo grupo da revista France Football, eles fazem as suas listas separadas, depois eles se juntam e aí sim eles pegam os 30 jogadores. A partir dessa lista, eles distribuem para 100 jornalistas do mundo todo, escolhem os países melhores ranqueados da FIFA e aí rola a votação. Da votação, a gente chega ao vencedor, que é o mais pontuado. Tá, dito isso, todo mundo agora já conhece as regras. Não, claro que não. Faltou o mais importante. Quais são os critérios? São 3 critérios. O primeiro, individual, que são números individuais do jogador, né, o brilho do jogador, enfim. O segundo é o coletivo, os títulos que esse jogador conquistou junto aos seus atletas do clube e também as performances individuais desse jogador em questão, como ele foi decisivo nas partidas e tal. E o terceiro é o classe, fair play, como esse jogador se comporta dentro e fora de campo. Ele é um exemplo? É um mau exemplo? Isso tudo é levado em consideração. Agora sim, vamos aos candidatos. Bom, vou começar logo com o primeiro aqui, que é o Dembélé. Porque o Dembélé, ele fez a temporada da vida dele. Ele foi muito contestado durante anos, desde que ele saiu do Dortmund, foi pro Barcelona, ele nunca chegou no prime dele, né? Rolava aquela zoação que ele era um jogador triatleta. Ele corre, pedala e nada. Só que essa temporada as coisas mudaram, muito por conta do Luiz Henrique, que tirou esse jogador de uma posição ali da lateral para colocar de falso 9. E o próprio Dembélé falou em entrevista que ele mudou muito o estilo de vida dele. Ele se alimenta melhor, ele se trata mais, ele chega cedo no clube, é o último a sair. Ele realmente mudou a mentalidade para ser a mentalidade de um jogador vencedor. Então, tudo que a gente ficava esperando do Dembélé, não vai, virou até motivo de chacota muitas vezes. Não, essa temporada ele correspondeu, chegou, mostrou o talento dele, transformou o talento em constância e os resultados vieram. Temos aqui os números dele: 35 gols, 16 assistências em 53 jogos. O Dembélé, ele foi protagonista em noites mágicas, marcou gols em Anfield, no Emirates, né, no mata-mata da Champions e coroou essa caminhada europeia com 2 assistências na final da Liga dos Campeões, onde o Paris Saint-Germain venceu a Inter de Milão por 5-0. Enfim, foi um Dembélé Prime. Era esse Dembélé que a gente sempre queria ver e ele chegou. Na temporada, junto ao PSG, ele conquistou o Campeonato Francês, a Copa e a Supercopa da França e a Liga dos Campeões, e o time chegou até a final da Copa do Mundo de Clubes. O Dembélé foi muito importante nas quartas e na semi, acabou o time perdendo para o Chelsea, né? Mas a temporada do Dembélé, ela foi muito boa, né? Principalmente no ano de 2025, que não teve nenhum jogador melhor que ele em termos de estatísticas. Então é um Dembélé assim fortíssimo candidato. Além disso, como o prêmio é um prêmio de uma revista francesa, sempre tem esse lobby, né, por ser um jogador francês, mesmo que jornalistas do mundo todo participem dessa votação. Mas tem sim um peso, tanto é que recente o Dembélé foi capa da France Football, uma entrevista bem interessante, completa, onde ele fala sobre sua trajetória, essa mudança de mentalidade dele e como sim ele visa a bola de ouro. O Vitinha, que é um dos jogadores que eu vou falar aqui, ele disse na entrevista para a France Football que ele votaria no Dembélé. Então assim, próprios jogadores do Paris Saint-Germain, dentro, né, internamente, tem esse consentimento de que o Dembélé
Dembélé merece esse troféu. O próprio Luiz Henrique, o treinador, ele não costuma acreditar em premiações individuais, e já deixou claro várias vezes em entrevistas, mas depois da final da Liga dos Campeões, ele falou, olha, pra mim tem que ser o Dembélé, não só apenas pelos gols, pelos títulos, mas pela constância e pelo que ele mostrou ao longo de uma temporada, né? Esse foco do Dembélé, a questão também dele ser um atacante, mas ele voltar pra marcar, quantos vídeos a gente viu, viralizou, dele participando da parte defensiva, né? Um jogador ali que mostra que além do trabalho que tem que ser feito na frente, ele participa de outras jogadas importantes, mostrando essa união do grupo. Pois bem, o meu voto, levando em consideração todos os critérios da France Football, seria no Dembélé, porque eu acho que ele completa com muita maestria todos esses 3 critérios: individual, coletivo e fair play. Então, pra mim, o Dembélé aparece como esse grande favorito, porque assim, é um prêmio que simbolizaria não apenas as estatísticas, né, mas a consagração de um talento que finalmente se entregou, né, por inteiro. O Lamine Yamal, que agora é o segundo candidato aqui nessa lista, ele teve uma temporada interessante, mas ele brilhou muito na metade da temporada pro final. Ele, com 17 anos, já tinha conquistado o Golden Boy, o troféu Copa, enfim, ganhado o Euro com a Espanha, um jogador incrível, mostrando talento, um brilho diferente, jogadas maravilhosas em termos de puro futebol. O Lamine Yamal, ele é absurdo, sabe? Ele é prime. Eu tenho certeza que ele vai conquistar esse prêmio individual muito, muito logo, assim. Só que, o que acontece? O Lamine Yamal, em termos de números, ele nem é o destaque do Barcelona, é o Rafinha. Aí vocês podem gritar, me xingar aqui nos comentários, não xingar não, mas vocês podem discordar de mim nos comentários. Mas olha, eu vou trazer pra vocês. Ele tem 25 assistências, 18 gols na temporada, tá? Títulos: o Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Além disso, atuações maravilhosas na Liga dos Campeões, principalmente aquele duelo com o Sommer, né, na semifinal da Liga dos Campeões. Então, o Yamal é um jogador, é uma joia preciosa, maravilhoso. Mas se a gente levar em consideração os critérios que a revista adota para coroar o vencedor, ele não vai ser nem o primeiro e nem o segundo a preencher todos os requisitos. Porque aí a gente vai entrar numa coisa mais lúdica, que é o futebol mágico, o futebol bonito, e isso ele tem de sobra. Mas se a gente olhar aqui, o critério tem que ser considerado, ele não vai ser nem o primeiro nem o segundo. Mas o Yamal, sou fã pra caramba desse jogador, mas acho que nessa temporada não caberia esse prêmio a ele, ainda. Agora, a gente vai falar do Mohamed Salah. Cara, com o Arne Slot, ele reencontrou o seu futebol, ele foi o grande protagonista a ajudar a conquistar o título da Premier League com o Liverpool. Só que o fato do Liverpool ter caído muito cedo na Liga dos Campeões, ser eliminado nas oitavas de final, pesou contra ele, porque até então ele era um fortíssimo candidato a conquistar o prêmio de melhor do mundo. Até porque ele joga no campeonato mais difícil da Europa, que é a Premier League. Só que como a Liga dos Campeões é muito pesada também na hora de fazer a votação, de você analisar e tal, pesa, e acabou pesando contra ele. Então eu acho que ele pode ser sim o primeiro africano a ganhar o troféu da Bola de Ouro, mas em 2025 a corrida ficou um pouco difícil para ele. Tá só trazendo os números do Salah, na Premier League foram 29 gols, mas na temporada são 34 gols e 23 assistências, números expressivos, né, que tem que ser sublinhado aqui. Agora o Rafinha. Muita gente pode ter questionado, e tal. Só que, gente, se for analisar, ele foi o grande destaque desse trio do ataque do Barcelona. Vamos aos números do Rafinha. Em 68 jogos, o Rafinha fez 34 gols, 25 assistências, tem os mesmos títulos do Yamal, né? A Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e o Espanhol. Só que o Rafinha foi o artilheiro da Liga dos Campeões. Ele não chegou até a final e foi o artilheiro. Não foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões, que foi o Dembélé. Aliás, faltou essa informação, Dembélé foi eleito o melhor jogador da Champions e ele também ganhou o troféu de melhor jogador do campeonato francês. Agora voltando pro Rafinha. O Rafinha fez a temporada da vida dele, foi decisivo em jogos importantes, os números expressivos, virou o capitão do time. Só de pensar que ele quase saiu do Barcelona pra chegada do Nico Williams, isso aí é loucura, né? Mas o Rafinha, ele chegou, entregou e fez o nome dele.
ele. Ele acabou perdendo um pouco o hype nesse sentido por conta do Yamal, que começou a rolar o lobby do Yamal, o melhor do mundo. Só que eu acho uma injustiça, vou logo falar, por conta do que o Rafinha fez. Ele não tem o apelo de ser o Yamal, por não ser espanhol, por não ter o mesmo estilo de jogo, aquele brilho que a gente falou do Yamal, mas o Rafinha, meu Deus do céu, se você puxa aí o histórico do Rafinha na temporada, você vai falar, oh my God, tipo assim, o cara compareceu, foi decisivo e fez muito bem feito. Então, se a gente for olhar números, jogos importantes e títulos, aí você coloca lado a lado o Yamal e o Rafinha vai sobressair. E se você não concordar com o que eu tô falando, coloca nos comentários que eu quero saber a sua opinião também, que eu acho importante a gente ter essa troca, tá? E assim, não tem dúvida de que o Rafinha tá jogando o melhor futebol da sua carreira, com o Barcelona. Agora, se isso vai ser suficiente para ganhar o prêmio da Bola de Ouro, eu acho que não, mas quem sabe um dia. O Rafinha falou em entrevista para mim, tá aqui no canal inclusive, que ele não coloca o prêmio de Bola de Ouro, melhor do mundo, nos planos dele, porque é algo que ele não consegue controlar. E de fato, quando você tem uma votação com tanta gente assim, e cada um leva em consideração na hora de votar o que entende ali por melhor, ele não tem como controlar. Então ele não trabalha com metas que não passam por ele. Ele faz o dele, dá o melhor dele dentro de campo. A gente tinha falado também na entrevista que ele já ficaria muito feliz de estar lá, de ser nomeado. E provavelmente ele estará lá. Então, se o Rafinha não estiver no top 3, aí é maluquice, né? Não sei. Qual que seria o seu top 3, inclusive? Deixa aqui nos comentários. Aí a gente passa do Rafinha pro Vitinha. Vitinha! Pois é, gente, o Vitinha, que foi comparado até com o Iniesta. Porque ele é esse motor no meio-campo do Paris Saint-Germain, tá? Conquistou todos os títulos que eu já falei aqui, que foram conquistados pelo Dembélé, mais a Nations League com Portugal. E o Vitinha, ele foi eleito o melhor em campo inúmeras vezes ao longo da temporada. Ele é um cara, assim, diferenciado. O ano passado ele já tinha sido indicado a melhor do mundo, e aí todo mundo ficou meio, né, como assim? Peraí, mas esse ano não tem pra ninguém. Não dá pra falar que o Vitinha não merece ser considerado. Por mais que a posição dele não tenha esse apelo midiático por se tratar de um meio-campista, o Vitinha é sim um jogador maravilhoso, muita qualidade, muito responsável também por toda essa boa campanha do Paris Saint-Germain, porque quando a gente fala da temporada do PSG, a última, é muito difícil porque não tem um só que sobressai. Esse bagulho de ter um time unido, de ser um jogando pelo outro, é real, porque todos ali são brilhantes. E o Vitinha aparece como um forte candidato por todos os títulos conquistados, adicionando ainda a Nations League. E, óbvio, a campanha do Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes, que foi uma campanha muito legal, muito maravilhosa, mas chegou na final e perdeu pro Chelsea. Independente disso, a temporada do Paris Saint-Germain já tinha sido incrível e o Vitinha, esse motorzinho do meio-campo do PSG, já tinha feito o seu estrago. Aí quando a gente faz uma comparação geral, já trouxe os nomes pra vocês, a gente coloca assim, lado a lado. Dembélé tem os números necessários e os títulos. E também a questão do fair play, a classe. O Yamal tem essa questão da juventude, os prêmios individuais. Aí por juventude, de repente, ele pode ganhar outro prêmio aí. O Salah tem a Premier League jogando a seu favor, né? Estatísticas absurdas. Mas se a gente olhar pelos critérios oficiais da premiação, né? Fica claro quem está mais completo. Por tudo que a gente viu aqui no vídeo, né? Pelo que eu mostrei pra vocês, os títulos, os números individuais, o impacto, né? Na Liga dos Campeões, faz todo o sentido o Dembélé ser eleito, né, o Bola de Ouro. Eu perguntei até pro chat GPT aqui, vou até dividir com vocês, que ele já sabe dos critérios, tudo. Daí eu falei, olha, chat, sabendo de todas as informações, se você fosse um dos jornalistas a participar da votação, qual seria o seu voto e por quê? Ele, boa provocação. Se eu tivesse com o crachá de jornalista da France Football na mão, tendo que preencher a cédula oficial, meu voto seria o seguinte. Primeiro lugar, Dembélé. Ele cumpriu os 2 primeiros critérios da France Football com força máxima. Individual, 35 gols, 16 assistências, protagonistas em noites gigantes da Liga dos Campeões, né, Anfield, Emirates e final. Coletivo, os títulos com PSG e coroado com a tão sonhada Liga dos Campeões. Além disso, mostrou a mentalidade e a regularidade que sempre faltou na carreira dele. Pela primeira vez, não foi só talento, foi essa entrega toda durante a temporada. Resultado, combina estatística, títulos e narrativa de consagração. Segundo lugar, ele coloca o Rafinha, o chat. Por quê? Foi artilheiro da Liga dos Campeões com 13 gols,
algo muito pesado nessa questão da avaliação individual. Conquistou o triplete doméstico com o Barcelona, faltou a taça europeia, é verdade, mas individualmente teve a sua temporada mais impactante. E é o que mais ameaça Dembélé se os votantes quiserem premiar performance de Champions acima do título. Em terceiro lugar, ele coloca o Mohamed Salah. Dominou a Premier League com 29 gols e 18 assistências, liderando gols e assistências na liga mais competitiva do mundo. Foi campeão nacional, mas caiu cedo na Champions. O pacote é fortíssimo, mas sem Europa fica um degrau abaixo. Aí ele colocou em quarto lugar o Lamine Yamal do Barcelona. Fenômeno, de 17 anos, né? Na temporada passada agora ele tá com 18. Líder de assistências da La Liga e campeão de tudo na Espanha. Brilhou também na Euro, mas o chat errou aqui porque a Euro não tem nada a ver. O voto final do chat, se fosse um jornalista, seria Dembélé, Rafinha, Salah e Yamal. Bom, vocês concordam com o chat? Comenta. Enfim, gente, eu acho que eu deixei bem claro aqui porque eu acho que o Dembélé vai conquistar essa premiação pelos critérios, mas o chat tem um ponto aqui, porque se eles levarem os números acima do título, né, o Rafinha poderia passar nosso querido Dembélé. Mas se a premiação for justa em relação aos critérios pré-estabelecidos, o Dembélé vem aí como o grande favorito para dia 22 levantar a bolinha ali da bola de ouro. Agora, dito isso, você concorda comigo? Faltou alguma coisa? Fiquei devendo ou entreguei tudo? Comenta aqui e até o próximo. Beijo!